Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje eu vim aqui para fazer o último vídeo do mês de dezembro, né, do ano de 2016. Eu pensava que eu ia colocar o último vídeo com o Amigo Secreto junto com o Book Haul da Black Friday. Caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e também lá na descrição. É um vídeo que eu mostrei então o que eu recebi do Amigo Secreto lá do culto do Booktuber e mostrei também as coisas que eu comprei nesse último mês perante a Black Friday, né, referente a Black Friday. Enfim, mas como eu terminei alguns livros relacionados à temática de Natal, eu acabei, resolvendo trazer esse vídeo ainda esse ano, porque não faria sentido gravar em janeiro, né? Mas enfim, então eu li um livro e 2 contos separados. O primeiro livro foi esse aqui, O Presente do Meu Grande Amor, 12 histórias de Natal, com a organização da Stephanie Perkins. A Stephanie Perkins era uma escritora, enfim, que eu não conhecia, e ela reuniu então nesse livro aqui vários autores para trazer histórias de Natal, contos no caso, né? Esse livro aqui teve um hypezinho assim há uns 2 anos atrás. A editora Intrínseca elogiou bastante, fez vários comentários sobre esse livro nas redes sociais e eu comprei em uma das minhas idas às Americanas, enfim, durante o ano, lá no início do ano, e enfim, resolvi ler agora em dezembro e eu vim comentar com vocês sobre. Eu já queria dizer para vocês que muitos desses autores aqui eu não conhecia, então alguns eu já tinha contato por, enfim, vídeos aqui na internet, já ter lido alguma coisa deles. E a minha surpresa foi que os autores que eu mais gostei foram os autores que eu não conhecia. E os que eu já conhecia eu me decepcionei um pouco. Como eu falei, são 12 histórias de Natal, são 12 contos. O último conto que eu não achei, enfim, que não tinha nada a ver com a temática proposta pelo livro, mas enfim. Dos 12 contos, eu só gostei de 3. Sim. 3 autores que eu conheci aqui, achei maravilhoso e eu vou atrás de alguma coisa deles. É a Kelly Link, que foi a autora do conto A Dama e a Raposa, que foi meu conto favorito. O David Levitan, que tem uma escrita muito sensível, muito fofa. O conto dele é muito fofo. E o Matt Della Penha, que eu acredito que seja um autor. Mas enfim, vamos à história desses 3 contos. O primeiro conto que eu gostei muito foi o da Dama e a Raposa, da Kelly Link, porque é um conto que mais pro final a gente percebe que, na verdade, ele tem um pezinho ali no realismo fantástico. Esse conto conta a história pra gente da Miranda, que é uma garota que está ali na sala, em pleno Natal, em plena reunião familiar, tá caindo flocos de neve na janela, a lareira tá acesa, e ela vê uma silhueta, né, de um rapaz do lado de fora, e ela fica com aquilo na cabeça, e ela resolve então olhar lá fora, e quando ela chega lá ele não tá mais, já parou de nevar, enfim. Mas o ano se passa e a situação se repete. Ela está na sala, está solitária, ela tem um amigo, Daniel, que meio que tem um crushzinho por ela, mas ela nem dá bola, enfim, ela tá mesmo querendo saber quem era aquele rapaz do Natal passado, até que ele aparece de novo para ela do lado de fora, olhando para as janelas das casas acesas. E ela resolve ir lá correndo, e ela acaba segurando no braço dele, e ela vê que ele é meio diferente, ele é um sujeito assim bem estranho, bem esquisito. Ele tá com uma jaqueta e tem uma raposa bordada no peito, enfim, com a patinha presa numa armadilha, digamos assim. Ela fica com aquela imagem na cabeça e eles começam a conversar. Eles começam a conversar e conversa vai, conversa vem, até que ela meio que descobre que ele não pode ficar ali até a neve, o fim da noite, enfim, enquanto a neve estiver caindo ele pode ficar ali, e a gente, né, enquanto leitor vai achando aquele estranho, mas como assim? Eu não quero dar muitos spoilers do que acontece nesse conto, mas o final é assim, tão fofo, que ela meio que liberta ele de uma forma assim que eu não conseguia acreditar enquanto eu estava lendo. É muito legal, esse conto eu achei assim, fantástico. O segundo conto que eu gostei aqui foi o desse autor, o Matt Della Penha. Ele traz pra gente uma história de um rapaz, um mexicano, que ele vai então para Nova York, enfim, em busca de uma vida melhor para ele, para a família dele. Na verdade ele está indo sozinho a estudos e ele está num apartamento sozinho, cuidando da gata dos seus patrões. Ele trabalha também na biblioteca da faculdade. Nova York está passando por uma das nevascas mais mais pesadas que a cidade já passou. E aí ele está naquela situação ali lúgubre, sozinho, enfim, passando meio que fome porque os patrões não puderam pagar ele, mas ele meio que, não, tudo bem, então na volta vocês me pagam. Ele tá passando necessidades, até que chega essa garota. Ela mora no apartamento de cima, ela bate na porta dele na véspera de Natal, e eles começam a conversar porque ela tá tendo alguns problemas ali com a encanação, e aí ele vai lá, sobe pra ajudar ela. Ele não entende nada de encanação, mas por ser uma garota, tem aquela coisa, vou ajudar, enfim, vou tentar impressionar. E chegando lá, ele não sabe realmente nada do que está acontecendo, ele desce e ela fica meio que encantada por ele. E ao decorrer do conto a gente sabe que eles vão meio que, né, ter
uma certa intimidade ali, e aí ela vai buscar ajuda pra ele, porque ela percebe que ele tá ali sozinho, e ela combina assim: eu posso tomar banho na sua casa, porque ela tá tendo problemas com as encarnações? Ele, tá, tudo bem, você pode. Mas ela dá uma certa... ela bola meio que um trato ali. Toda vez que ela for lá, ele vai ter que contar alguma coisa da vida pessoal dele, e ela também, pra eles meio que criarem um vínculo ali de amizade, enfim, pra eles acabarem se conhecendo, ele aceita. E o final do conto é a coisa mais triste que eu já vi. Assim, é um triste bonito, não é aquele triste feio, não é aquele triste frio, é um triste muito, muito bacana. É aquela coisa mais ou menos de valorize as pessoas enquanto vocês têm, sabe? Então eu gostei muito desse conto. E o terceiro conto é o do David Levitan, que é o conto chamado... E o conto que eu li do Matt Della Pena é o conto Anjos na Neve. Anjos da Neve. E o conto que eu acho mais fofo, que foi do David Levitan, foi o Papai Noel por um Dia, que conta a história desse casal de namorados, né? Eles são homossexuais, e o namorado do principal, ele se fantasia de Papai Noel para tentar impressionar a irmãzinha dele, né? Do namorado dele. E, enfim, a gente acompanha, então, ele, enfim, todo atrapalhado, tentando colocar os presentes debaixo da árvore durante a noite de Natal, até que a irmãzinha dele, enfim, se levanta e começa aquela conversa, né? De, você realmente é o Papai Noel, enfim. E o final é muito... Queria abraçar o David Levitan, tá muito fofinho. Esses 3 contos foram os meus favoritos, o restante eu achei bem sem graça. Eu me decepcionei com algumas coisas, como o da Rainbow Rowell, que é o conto que abre aqui essa coletânea, que é esse conto Meias Noites, que é, enfim, a gente acompanha 3 natais dos personagens, enfim, tentando se beijar, é uma coisa tipo, sério. Eu não sei se foi por questão de tradução, mas eu achei a escrita dela bem nada demais, bem água com açúcar mesmo. Enfim, e a minha decepção assim, máxima dessa coletânea aqui foi o último conto da Laini Taylor. Laini Taylor, pra quem não sabe, é a escritora da trilogia A Feita de Fumaça e Osso, que eu gostei bastante, eu li ano passado. E eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu fiz comentando mais sobre as minhas impressões. O conto dela é A Garota que Despertou o Sonhador. Assim, não tem nada de Natal aqui, não tem nada, absolutamente nada. E assim, a Laini Taylor, pra quem leu a trilogia, sabe que ela é um pouco prolixa. Então assim, alguns capítulos demandam muito esforço porque são muito extensos. E aqui é a mesma coisa, a impressão que eu tive é que eu estava lendo um capítulo enorme, que não acabava nunca. E as letras ficaram bem curtinhas aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho, então eu fiquei meio assim decepcionado e eu não gostei. Mas assim, é um livro muito bacana para quem não tem costume de ler. Eu acho que para quem está iniciando esse mundo da literatura, eu acho bacana dar esse livro aqui de presente, não somente no Natal, mas qualquer outra data comemorativa. Então, enfim, fica aí a minha dica ou não. Os outros 2 contos que eu li foi em e-book, então não tenho nada para mostrar aqui para vocês, mas eu vou deixar a foto deles aqui. O primeiro conto que eu li foi A Caixinha Mágica, da Luísa Trigo. A Luísa Trigo é uma autora nacional, tem canal aqui no YouTube, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu gosto muito dela, ela é uma pessoa assim inspiradora, a forma como ela fala, eu gosto muito da Luli. E ela escreveu esse conto, tá de graça na Amazon, então vocês podem ler à vontade. Conta a história de uma menina, como ela é curtinho, tem 23 páginas, eu não vou me estender muito. Mas conta a história dessa menina, que ela vai parar no orfanato, porque a mãe dela faleceu, enfim, o pai não tem condições. E ela acaba ficando sozinha ao longo dos dias, até que uma cuidadora ali do orfanato dá de presente pra ela uma caixinha de Natal. E ela acaba descobrindo que essa caixinha, na verdade, ela é mágica e tem uma fada ali dentro. E a gente acompanha toda essa aventura dela, descobrindo a magia e quem é aquela fada ali. É muito legal, muito bacana. Então tá aqui minha recomendação também. E a minha última leitura do ano, até o momento, né? Hoje eu tô gravando, hoje é dia 29, mas enfim... é Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Esse conto é sensacional. Muita gente leu ano passado, muita gente leu esse ano, e eu também, não foi diferente comigo. Eu li e achei maravilhoso. Pra quem não conhece, e eu acho meio difícil, esse conto vai passar então pra gente no século XIX, aparentemente, porque Charles Dickens escrevia seus romances, suas histórias, em folhetins, então eram meio que episodicamente histórias curtas, em papéis, de péssima qualidade. E esse conto de Charles Dickens conta a história pra gente do Scrooge, que é então esse empresário frio, amarrado na mão de vaca, enfim, amargurado. E até o momento que na noite de Natal ele recebe a visita, primeiramente do seu ex-sócio, que morreu há 7 anos, e ele falando que nos próximos 3 dias ele recebeu uma visita de 3 espíritos natalinos diferentes. Então a gente acompanha o primeiro espírito trazendo esse realismo, essa coisa meio... onírica, mostrando pra ele, né, mostrando pro Scrooge como a infância dele foi, como ele se portava enquanto criança,
a forma como ele meio que negligenciava o amor da vida dele, né? Porque depois que ele ficou rico, ele, enfim, meio que chutou, deu um pé na bunda da namorada, enfim. O segundo espírito mostra já a relação dele com a família, com as pessoas ao seu redor, como ele era amargurado, como ele ignorava muitas das tradições familiares. E o terceiro espírito mostra para ele como é que as pessoas do seu trabalho, do seu meio, via ele, como elas se dirigiam se ele morresse, tipo, não importa porque ele era uma pessoa péssima, enfim. É um conto meio de redenção, um conto meio de mostrar que ainda há esperança para você. E o Charles Dickens tem uma linguagem assim muito fluida, muito acessível, ele dialoga bem com o leitor, então você consegue ter essa conexão muito bacana que ele faz, e é sensacional, e o final é só amor por Charles Dickens. Bom, então essas foram as minhas últimas leituras de Natal. Eu queria saber se vocês leram alguma coisa desse tipo, se vocês leram alguma coisa muito bacana, deixa aqui nos comentários, que aí eu já posso pegar para o Natal do ano que vem. Olha que bacana. Bom, se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve caso você ainda não esteja inscrito. Minhas redes sociais estarão todas lá embaixo. Um Feliz Natal a todos, meio que atrasado, porém eu já dei, né? Um Feliz Ano Novo, muitas boas leituras no ano de 2017. E é isso, até a próxima. Tchau!